sobre um assunto muito interessante, né, no condomínio, né? Sempre tem aquele condômino que precisa fazer obra, precisa arrumar. Então é um assunto que sempre está envolvendo o condomínio, que a gente tem bastante movimento no condomínio com as manutenções, com as reformas e com as obras. Então, eu já trabalho, né, com um condomínio há mais ou menos 14 anos, já fui integrante do quadro de funcionários da CJ, então a gente tem muita experiência nessa parte administrativa e migramos também agora para a parte jurídica. Marcela é engenheira, né, ela é especialista em patologia e recuperação estrutural, então é muito importante a figura dela no condomínio, né? Porque quando a gente fala sobre estrutura, a gente precisa de uma pessoa especialista para entender se aquela estrutura do condomínio está comprometida ou não. Então é uma pessoa que vai nos trazer aqui todas as informações pertinentes a essa grande parte importantíssima do condomínio, que é a questão estrutural do condomínio. Por que esse assunto é tão relevante, né? Hoje a gente veio aqui, já ouvimos vários assuntos importantíssimos do condomínio. O condomínio é um complexo, né? O síndico é aquele multitarefa, né, que precisa saber de várias situações, né? Precisa ver um pouquinho sobre obra, um pouquinho sobre gestão de pessoas, um pouquinho sobre financeiro. Então é um complexo que precisa ter todo o olhar técnico. Mas o síndico, ele não consegue saber tudo, né? Então ele precisa de parceiros e de ajudantes com ele para poder gerir esse condomínio da melhor forma possível. Por que esse assunto é relevante? Porque obra pode causar prejuízo, obra tem risco financeiro se não for bem gerida, ela tem riscos estruturais e tem a responsabilização do síndico. Eu sei que hoje, desde o começo da manhã, a gente só vem falando assim, responsabilização do síndico. Mas aqui, gente, a gente não está para assustar ninguém, para ninguém sair correndo e desistir dessa função tão nobre. Não é esse o objetivo. O objetivo é, como todos já falaram, prevenção. Tem que ter prevenção para não ter o risco e o problema lá na frente. Quais são nossos objetivos? São conhecer as responsabilidades, compreender os cuidados principais que tem está na hora de a contratação da obra, entender a importância de contratos e documentação, destacar a relevância do acompanhamento jurídico e a contratação técnica do engenheiro e contribuir para uma gestão segura e preventiva do condomínio. Quantas informações importantes, né? E aqui a gente observa que a cada vez mais o síndico precisa de acompanhamento, né? De um auxílio técnico, jurídico, administrativo. E eu queria começar fazendo uma reflexão com vocês, rápida, tá? Um exercício aqui para a gente poder movimentar aí depois do intervalo. Quem aqui já comprou carro zero? Carro zero, ótimo. Quantos de vocês compraram o carro? Ele veio com garantia? Sim. Durante a garantia, você precisou fazer revisões? Não. Não fez revisão? Não. Não houve defeito grave, que estava dentro da garantia. Quando acaba a garantia, ele começa a apresentar. Ótimo. Normal. Porque a garantia não elimina manutenção. Guardem isso. Eu preciso fazer as revisões do meu carro que saiu de fábrica para que eu não perca a garantia. Guardem. Doutora? E aí agora vamos lá. Verdade ou mentira? Gostei muito da fala da doutora Vanise quando ela disse que um condomínio, ele é dinâmico, ele é um ser vivo. Guardem isso. Quando um bebê nasce, ele precisa de mais cuidados do que uma criança? Sim ou não? Verdade ou mentira? Verdade. Né, doutora? Nos primeiros meses de vida, muitas consultas e exames acontecem. Verdade ou mentira? Verdade. Né? E aí, com o passar do tempo, a frequência das consultas e exames diminui, correto? Verdade? Né? Começa a se espaçando. Aí chega um momento da vida, o que acontece? A gente precisa de muito mais exames e consultas. Né? Toda estrutura nova exige monitoramento mais intenso
no início da sua vida. E eu vou perguntar para vocês aqui, como vai a saúde da sua edificação? Quem cuida da sua edificação? Quem acompanha a saúde da edificação do seu condomínio? Quem monitora os sinais vitais da sua edificação? Quem faz os check-ups necessários na sua edificação? Todos os documentos são registrados das manutenções? Quem faz? Como foi feito? E aí eu chamo a atenção para vocês na seguinte frase: porque somos mortais, curtamente mortais, inevitavelmente mortais. Tendemos a acreditar que tudo que dura mais do que nós é eterno. Nossa crença em realidade é simplesmente o desejo, ou talvez a mentira, que nós nos pregamos, porque queremos acreditar que tudo aquilo que fazemos, que construímos, ou de que participamos da criação, brilhará para sempre o infinito. E não é para sempre. Da mesma forma que nós precisamos dos nossos check-ups, precisamos das nossos exames, as nossas edificações também precisam de cuidados especiais. Os prédios envelhecem, os sistemas envelhecem, impermeabilizações envelhecem, fachadas envelhecem e estruturas envelhecem. Não é se a sua edificação irá envelhecer. Isso aí é fato. Ela vai envelhecer. A pergunta é, estamos cuidando da forma correta? NBR 17170, é a norma de garantia. Nós acreditamos que as edificações têm, assim como entregues, elas têm 5 anos de garantia, e não é bem assim. Cada sistema possui um período de garantia. Quando você recebe uma edificação nova, muitas das vezes, em 90 dias, você perde a garantia. Por isso é importante as consultas e os exames, logo assim, quando você recebe essa edificação. Né? Lembra lá atrás, um bebê quando nasce, ele precisa de exames e consultas? A edificação é a mesma coisa. Receber um condomínio é tarefa técnica, não é tarefa de administradora. Porque quando a gente recebe um condomínio, o condomínio vem com um monte de memórias que precisam ser ativadas. E a administradora, por mais que queira ajudar, não é tecnicamente, ok? Então, essa norma é a norma de garantia que nos resguarda de perder as garantias. Mas o que eu preciso fazer para manter a minha garantia? Aí a gente vai voltar lá no carro. O carro saiu da concessionária, em determinado período de quilometragem, ele tem uma revisão. Na edificação é exatamente a mesma coisa. A gente precisa fazer as manutenções preventivas. E essas manutenções, elas estão constando na NBR 5674. Aí está o manual para todas as manutenções que precisam ser realizadas, juntamente com a documentação que você recebe da construtora, para que você não perca determinada garantia da sua edificação. Eu tenho uma manutenção. Eu preciso contratar um determinado prestador de serviço para fazer essa manutenção. Não vou me preocupar. A minha edificação já não é mais um bebezinho. É uma criança. Tem 6, 7 anos, 15 anos, 20 anos. Eu não vou precisar me preocupar com esse tipo de manutenção. Certo ou errado? Errado, né? Aquelas consultas e exames, elas acabam diminuindo conforme os períodos de vida de uma edificação. Mas ela precisa passar por manutenções preventivas. E como são feitas essas manutenções? Também sobre a ótica da NBR 5674. São obrigatórias. E o síndico, ele é responsável
por manter este patrimônio. Entramos em obra. Como vamos fazer? NBR 16280. O usuário precisa comunicar ao síndico que vai fazer uma reforma. Um exemplo. O proprietário do 204 de um determinado condomínio resolveu reformar o banheiro. Vou falar com o síndico, doutor síndico, eu vou fazer uma reforma no meu banheiro. Muitos acreditam, ok, o síndico vira. Você precisa me apresentar uma ART, anotação de responsabilidade técnica. Aí a pessoa volta, eu preciso de uma ART. Vou contratar um engenheiro, porque a minha reforma no banheiro, eu vou precisar de uma ART. O síndico vai lá, recebe do proprietário a ART. Ok, beleza, pode fazer a obra. Só que é só isso que ele fez. E aí eu pergunto para você, como era essa reforma? O síndico sabia? Ele vai quebrar piso? Aí, um determinado dia, ele passa no corredor e escuta no 204 uma bateção, entrou. Gente, o síndico, o proprietário vai colocar uma hidromassagem no banheiro. E aí? Será que as tubulações dessa edificação suportam uma hidromassagem? Será que o pavimento suporta a sobrecarga de uma hidromassagem? Meu Deus, agora eu sou síndico, como que eu faço? E aí? O síndico é responsável. Não é somente receber a ART. A 16280 é um manual também para todos aqueles que vão fazer reformas em áreas privativas e áreas comuns. É necessário, sim, ter o plano de reforma. É necessário seguir antes, durante e depois com as atividades que integram a NBR 16280. Ok? Assim, vamos fazer, vou pegar o gancho das doutoras, vamos fazer uma reforma na fachada. Eu sou síndico, não vou precisar de apresentar a ART. Pode? Não. Eu como síndico responsável desse condomínio, eu preciso e devo dar o exemplo de fazer tudo corretamente. Vamos fazer a reforma da fachada? Vamos. Então, como a gente vai proceder nesse momento? Será que a empresa que vai fazer essa reforma, ela é habilitada? Ela é capacitada para fazer essa reforma? Será que os funcionários dela estão capacitados a trabalhar em altura NR35? Será que eu tenho segurança suficiente no meu condomínio para poder içar uma pessoa lá na cobertura e ela vir descendo pavimento por pavimento numa fachada? Eu tenho lá os pontos de ancoragem conforme a norma técnica prevê para que esse funcionário ele faça o trabalho de forma correta? Isso tudo é NBR 16280. Não é somente apresentar uma ART. Tanto em obras internas, unidades privativas, assim como unidades, áreas comuns. Então, a NBR 16280, ela veio de um acidente que aconteceu no Rio, vocês se lembram? Lá do lado do Teatro Municipal, que o prédio fazia reforma sobre reforma, ninguém sabia o que ia acontecer, não tinha um responsável técnico, cada um fazia conforme queria, e aí o que aconteceu? A edificação veio a colapsar. Então, a partir daí, essa NBR veio para regulamentar a forma de se fazer reformas. Depois de todo o diagnóstico da engenharia, o que o pobre coitado do advogado precisa? Porque quando acontece um problema, e o síndico, os gestores ou os condôminos vão, que eles querem
pegar essa garantia, né, junto à construtora, a gente precisa do que a Marcela falou, documentar. Então, como que eu consigo preservar essas garantias que a Marcela falou? Que não, quando a gente olha, lê lá no Código Civil, que são 5 anos, são 5 anos de estrutura. Só que existem as garantias que perdem 90 dias, 1 ano, 2 anos, vai depender do tipo de garantia, a pintura, a parte elétrica. Então, o que eu preciso fazer para garantir, para eu conseguir cobrar da construtora as coisas que são responsabilidade delas? Eu preciso cumprir o manual da construtora. Normalmente, quando você recebe um condomínio novo, a construtora vai disponibilizar um manual. Então, eu preciso cumprir aquele manual, pegar e ler aquele manual do que eu tenho que fazer como síndico. Depois, eu tenho que seguir aquele plano das manutenções. Se ele fala lá que eu tenho que fazer de 5 em 5 meses, colocar para não ter infiltração, verificar os canos, então eu preciso fazer. Mas eu não posso só simplesmente fazer, porque quando eu for cobrá-lo, ele vai precisar, mas você fez mesmo? Então eu preciso registrar essas manutenções que eu estou realizando ao longo do tempo. Então eu preciso cumprir, seguir, registrar, guardar notas fiscais e os contratos, porque ele vai perguntar com quem você fez. Essa pessoa é especializada? Porque ele pode falar, a construtora pode falar, mas você fez, a pessoa não era especializada, ela que foi e estragou, ela que não cumpriu a norma correta, as NBRs, e esse problema está por causa da pessoa que você contratou, não porque foi um vício na construção. Então, você precisa ter essas notas fiscais e os contratos. Fotografar, sempre fotografe, o antes e o depois. E por último, notificar, porque como nós temos prazos, eu não posso deixar de notificá-lo, né? Porque qual é o objetivo? É de se resolver tudo sempre administrativamente, sem precisar entrar com processo. Nós advogados trabalhamos com processo, mas a gente sabe que isso é custoso, além de ser financeiramente, é o tempo. Então, se você tem tudo registrado, guardado, é melhor que se tente resolver um acordo, resolver administrativamente. Mas para isso, eu preciso que tenha todas as informações. E sempre o condomínio vai precisar de um assistente técnico para debater com a construtora que tem lá os seus engenheiros, para que possamos demonstrar que está tendo algum problema ou não. Responsabilidade do síndico na preservação dessas garantias. É isso que eu acabei de falar. Essa responsabilidade ele tem quando ele assume essa sindicatura. Então ele precisa se resguardar com toda essa documentação. Porque às vezes o síndico vai ficar 1 ano, 2 anos, mas você vai precisar ir à construtora depois de 2 anos e meio, 3 anos e meio. Então você tem que ter toda essa documentação, até mesmo para você passar para o próximo síndico e aquilo ficar registrado no condomínio. Que você tenha toda a documentação que caso você precise mais na frente. Obrigações do síndico. Nós temos lá no Código Civil as obrigações do síndico, mas a gente vai focar aqui nas obrigações do síndico em relação a essas obras. Ele tem que conservar, está escrito lá no Código Civil, que ele é responsável, zelador pelas as garantias do condomínio. Então, ele precisa fazer as manutenções para garantir as estruturas. Então, ele precisa fazer a conservação, a fiscalização, a contratação e a prestação de contas daquilo que ele contratou. Existem vários tipos de obras no condomínio. Elas precisam ou não de aprovação? Porque essa situação também é uma questão que pode levar à responsabilidade dele. Ele não simplesmente pode chegar de manhã e falar assim, acho que está precisando de uma obra ali naquela fachada, vou fazer. Não, ele tem alguns procedimentos que ele precisa seguir. Existem as obras, que estão lá no Código Civil, obras necessárias, úteis e voluntárias.
Esse tipo de obra necessária, o síndico pode executar. O que são as obras necessárias? Aquelas do dia a dia, corriqueiras. Eu preciso fazer uma manutenção, se tem um cano que estourou, uma infiltração, são as manutenções que eu preciso fazer no condomínio. Ele tem lá, dentro da convenção e do regimento interno, né, ou de alguma assembleia, que ele pode realizar essas obras. Então, ele pode fazer. Nessas obras necessárias, até mesmo se o síndico for omisso, um condômino pode fazer. Tá? Claro que dentro do limite, né? Um condômino não pode fazer uma obra gigantesca, mas uma situação, um problema, o portão estragou, até um condômino pode fazer e depois vir a cobrar do condomínio. As obras úteis, ela precisa de aprovação. O que seriam? Colocar câmeras, melhorar o portão, ela precisa de ir para uma assembleia para a maioria dos condôminos votarem. E as de embelezamento, que foi uma situação que você quer melhorar a aparência do condomínio, essa sim você precisa de 2/3. Por que é importante entender essa questão das obras? Por quê? Porque se ele fizer alguma obra que precisaria ir para a assembleia, ele já pode ser responsabilizado. Se depois que estiver pronto, os condôminos não concordarem. Então, ele precisa entender quais obras ele pode fazer para ele não ser responsabilizado. Checklist antes da contratação. Vou fazer uma obra. Eu preciso de orçamento. Se for uma obra mais séria, em questão que eu digo de fachada, uma questão muito estrutural, uma questão que vai mexer muito na estrutura, é de bom tom ter referência, até mesmo para apresentar. Você vai apresentar eu tenho 3 empresas. As pessoas que vão decidir, mas quem são essas empresas? Elas já fizeram algum serviço em condomínio? Ela tem essa capacidade? Os funcionários lá estão capacitados para poder fazer a obra? Verificar o CNPJ e o contrato social. Por que eu falo de verificar o CNPJ? Porque às vezes a empresa ela tem um CNPJ, tem lá o KNAI, às vezes ela não é especializada para fazer aquele tipo de serviço. Então, às vezes eu vou contratar uma empresa para fazer um serviço elétrico e lá ela não tem o KNAI de serviço elétrico. Isso também é perigoso, porque tudo a gente tem que ser preventivo, porque se der tudo certo, deu tudo certo, passou, não é o ideal, mas se der errado, dá muito problema na frente. Assembleia, se necessário, as certidões para ver se a empresa tem lastro financeiro, se acontecer alguma situação, se ela pode cobrir um eventual problema. ART, RRT, seguro e cronograma. Porque eu não posso deixar ad eterno. Vou fazer uma obra, aquela obra vai demorar 5 anos, 3 anos, 2 anos. Então eu preciso ter um cronograma para apresentar para os condôminos. A questão de seguros, vou voltar rapidinho do seguro, são 2 situações. A empresa que você contratar, ela precisa ter um seguro. Se acontecer alguma situação, os funcionários que estão trabalhando lá naquela empresa, elas estão resguardados. Então é sempre importante verificar, até porque para não cair uma responsabilidade em cima do condomínio, como a doutora deu o exemplo aí da obra que não tinha seguro, não tinha nada, eles estão pagando uma indenização gigantesca. Contrato, que deve conter sua importância. Depois que você resolveu fazer a obra, passou pela assembleia, fez toda a pesquisa da empresa, o que eu preciso colocar no contrato? O objeto. O que vai ser feito? Só que a gente vem aí verificando, a gente teve aí uma situação no escritório que o contrato, o objeto dele era totalmente genérico. Depois foram nascendo filhotinhos desses contratos, que levou muito dinheiro do condomínio. Porque o primeiro contrato era assim, exatamente o que está ali, reforma da fachada. Reforma da fachada é amplo. Aí o segundo contrato estava assim, pintura da fachada. Aí você se pergunta, gente, mas fez a reforma da fachada, não pintou a fachada, agora precisa de outro contrato para fazer a pintura da fachada? Então, os condôminos ficam vendidos nessa situação, porque eu entender, quando eu falo reforma da fachada, na minha cabeça a primeira coisa que eu venho, estou fazendo tudo.
se tiver que descascar, se tiver que passar tudo e pintar, para mim está dentro da reforma. Então, delimitar exatamente recuperação do revestimento, pintura, se é a fachada frontal, se é só a lateral, se tem um prisma, determinar exatamente o que vai fazer. É bom para as duas partes, porque senão como que eu vou cobrar do meu prestador se não está escrito? Porque na hora da empolgação, vou fazer a obra, meu condomínio vai ficar bonito, a gente, tá combinado, vai dar certo, mas na hora de, não era bem assim. Então tem que escrever tudo. Prazo, né, por quanto tempo, porque não pode ficar obra de eterno, forma de pagamento, valor e responsabilidades. Lá tem as cláusulas que nós colocamos. Responsabilidades do contratante, da contratada. O que eu vou colocar? Segurança do trabalho, né, os EPIs, quem vai ser o fornecedor desses EPIs, vai ser o condomínio, vai ser a empresa que eu estou contratando. Responsabilidades trabalhistas, falar que não tem vínculo, os funcionários daquela empresa não têm vínculo trabalhista com o condomínio, o vínculo é deles, quem vai recolher, quais os impostos, o que vai ser pago, tem que ter todos os detalhes. E as garantias, depois de você fazer o contrato, eu preciso ter a garantia da estrutura, da mão de obra, do material, dos equipamentos, dos acabamentos, porque, como disse a Marcela, cada parte tem uma garantia diferente, então eu preciso determinar quais são as garantias. Eu não posso colocar uma garantia assim, você fez uma obra há 5 anos, ela é genérica, como que eu vou cobrar essa garantia? Vamos lá, responsabilidade civil do síndico. Qual que é a fundamentação legal da responsabilidade civil do síndico? Ela está lá no Código Civil, nos artigos 186, 187, 927 e 1348. Lá no Código Civil, tudo começa ali, gente, nasce ali. Compete ao síndico diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação de serviço que interesse aos possuidores. Então, assim, é uma responsabilidade sua como síndico. Você precisa fazer isso, mas é como eu vou fazer isso que pode te responsabilizar. Então, quando ele comete o ilícito, quando ele age por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência. Então, vou dar um exemplo aqui muito rápido. Eu tenho que fazer as manutenções necessárias, mensais, anuais, semestrais, e não faço. Eu estou agindo com omissão. Então, eu posso ser responsabilizado. Eu estou agindo, estou fazendo, mas estou com ação, o meu condomínio está cheio de obra para tudo quanto é lado, eu estou mantendo as manutenções, mas eu estou mantendo com uma pessoa que tem capacidade técnica. Então, eu também, mesmo que eu estou agindo, eu tenho que agir dentro da norma, porque senão eu posso ser responsabilizado. E o que acontece? Se eu, dentro desse cenário todo, contratei, mas contratei errado, não agi quando deveria agir, eu posso ser responsabilizado. Porque aquele que, por ato ilícito, causar dano a outro, fica obrigado a repará-lo. Então, eu posso, normalmente, né, nos trâmites aí, questões de processo, se o condômino, um terceiro, for prejudicado, normalmente ele vai ao condomínio, porque certamente o condomínio tem um lastro financeiro mais rápido de se resolver a situação, mas o condomínio pode entrar com ação de regresso contra o síndico que causou aquele problema. O síndico não é responsável por todo e qualquer problema que ocorra no condomínio, tá? Porque também a gente fica tão assustado, né, da responsabilidade. Não é todo problema. Contudo, responderá civilmente quando deixar de adotar as medidas que razoavelmente se esperavam de um administrador diligente. Em obras, reformas e manutenções, a melhor forma de proteção é a atuação preventiva. É aquilo que a gente vem falando desde o começo da manhã. Sempre trabalhar preventivamente e se cercar de pessoas que possam lhe ajudar em todas as áreas. Evitar
minimizar algum problema. Pode ser que tenha algum problema jurídico, que algum condômino entenda que o síndico está prejudicando, mas se você tiver tudo documentado, não vai ter problema. Você vai conseguir demonstrar que foi feito tudo dentro da legalidade.